Vamos falar de trigger ou gatilho? E aí moçada, beleza? Mais um vídeo sobre osciloscópio e finalmente eu vou começar a falar sobre esse setor do aparelho que é o gatilho ou trigger. Tem tanta coisa para falar que não dá num vídeo só. Simplesmente a gente tem opções enormes aqui e que tornam o nosso trabalho bastante interessante. Veja só. Para dar um primeiro exemplo, o que faz o trigger ou o gatilho? Ele tem a função de sentir uma posição do meu sinal, como esse que está perdido agora, e que portanto não está quieto na tela. Veja só, o gatilho é um circuito que sente a passagem por um determinado nível do sinal que eu estou analisando, e a partir daí dispara o começo da varredura e, portanto, desenho na tela. Não importa se é analógico ou digital, é a mesma coisa. E eu deixei de propósito o gatilho errado aqui no começo do vídeo, e quando isso acontece você percebe que o bicho fica doido, ele não para na tela. Quando está acontecendo isso, significa que o ajuste do nível ou alguma característica do gatilho não está de acordo com aquilo que você está medindo. Então, por exemplo, o nível é o nível de tensão a partir da qual o circuito de gatilho entende que tem um começo de ciclo e trava a amostragem a partir daí, começa a desenhar a partir daí. Nos analógicos eu não tenho nenhuma indicação visual da borda do meu gatilho ou do começo dele. No caso do digital, eu tenho geralmente uma setinha que está, no caso desse modelo é essa aqui, está desse lado ou desse lado, depende do modelo do fabricante. Então, nesse caso, se eu puxar o gatilho para cima, você vê que a tensão de disparo está ali, e a partir do momento que eu entro com a tensão de gatilho no nível do meu sinal, ele já trava na tela. E aí fica mais simpático de ver. Se eu trabalhar dentro do nível, eu tenho o sinal travado. Como nesse caso eu tenho uma senoide e nada de espetacular nela, não tá, essa senoide não tem nenhum biquinho, nada de diferente, o meu sinal fica bem comportado, não importa a posição. Agora, quais são algumas opções muito importantes de gatilho que você precisa ter atenção na hora de fazer o seu trabalho? Se errar nele, pode ser que até o sinal suma. Veja só, ou você tem um leque de opções aqui na posição trigger do aparelho, ou tem um menu em algum lugar na lateral ou embaixo, provavelmente, mostrando todas as opções que existem. Vamos às mais importantes. Vejamos, nesse aparelho eu acesso o menu de trigger com a tecla menu. E aí tenho todas essas opções: tipo, origem, inclinação, modo e acoplamento. Vamos uma rápida análise de cada um. O tipo de gatilho, eu tenho opções borda, vídeo, pulso e só. De borda é quando ele pega uma posição e é a posição onde está indicando a seta. Se eu colocar em vídeo, ele vai procurar os sinais de sincronismo de um sinal de vídeo, sincronismo horizontal, vertical. Aí a gente teria que explicar os padrões de vídeo, não é para hoje. Pulso também tem que deixar para outro dia. Ele vai tentar sincronizar com sinais do tipo gatilho. Sinais que seriam mais parecidos com onda quadrada, como por exemplo esse aqui, que nesse caso é o sinal de ajuste de ponta. Por enquanto veremos só borda.
Esse, se você errar, aliás, ainda consegue ver o sinal. Ele fica meio perdido, mas você ainda consegue enxergar. Um que tem uma importância muito grande é a origem do canal. Dependendo do aparelho, é source, uma chavinha, um seletor de origem. O que é a origem? É a partir de qual sinal eu vou ter o sincronismo. Como, por exemplo, nesse caso, eu estou com um sinal vindo do gerador e o outro está aqui no canal 2, é a própria onda quadrada do osciloscópio. Se eu colocar os dois, na grande maioria dos osciloscópios, há poucos no mercado onde eu consigo sincronizar os dois sinais de frequências diferentes ao mesmo tempo. Nesse caso, eu teria que ter disponível 2 circuitos de gatilho. Eu já trabalhei com um. Nesse aparelho aqui é impossível. Então, ou eu sincronizo via o canal 1 e o canal 2, como a frequência não é múltipla, ela fica correndo, não tem nada de harmônica aqui, tá? Ou múltiplo e submúltiplo, ela fica correndo. Então eu não consigo ajustar o canal 2, só o canal 1. Agora, se eu vier no menu do trigger e colocar como origem o canal 2, aí eu tenho o 2 bonito, o canal 2 sincronizado e o canal 1 está perdido. Então a gente tem que conviver com isso. Escolha qual é o seu sinal de sincronismo e o outro será escravo desse.